Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 61 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, é dia 30 de outubro de 2023 e hoje aqui no Futebol de Verdade vamos ter duas partes perfeitamente distintas. Uma primeira com a apresentação do Q&A, a resposta a mais duas perguntas, entre aquelas que me deixaram, seja nas caixas de comentários das edições da última sexta-feira ou do fim de semana do Futebol de Verdade. E também na chatroom perguntas do Discord, que está no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. E depois, lá mais à frente, vamos ter então a reposição das edições do Futebol de Verdade Flash, que foram entregues durante o fim de semana aos subscritores premium do meu Substack, e são elas as edições relativas ao Benfica 1, Casa Pia 1, ao Gil Vicente 3, Sporting Clube Braga 3 e ao Futebol Clube Vizela 0, Futebol Clube Porto 2. Quem é subscritor premium do meu Substack já recebeu, logo nas noites dos jogos, os meus comentários, cerca de 15 minutos cada um, aos jogos deste fim de semana, tal como vai receber logo à noite a edição do Futebol de Verdade Flash relativa ao Boa Vista Sporting, que se vai realizar esta noite. Quem não é, pois muito bem, não pode ver logo na noite do jogo, mas continua a poder ver as edições do Futebol de Verdade Flash, desde que aguarde pela edição seguinte do Futebol de Verdade, edição normal. E isso é o que está a acontecer aqui hoje. Portanto, no Futebol de Verdade do meio-dia e meia, vem aí a reposição das 3 edições deste fim de semana do Futebol de Verdade Flash. Portanto, vai ser uma edição particularmente comprida do Futebol de Verdade, embora aqueles que já viram possam, naturalmente, assim que acabar o Q&A, passar à próxima tarefa, porque já não vão ter nada de novo aqui. Já viram? Bom, vamos então avançar rapidamente para o Q&A de hoje, porque há duas perguntas para responder e são ambas, do meu ponto de vista, bastante interessantes. Vamos a isso. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, cá estou eu então para responder às duas perguntas que selecionei para a edição número 61 do Futebol de Verdade. Uma delas foi deixada na caixa de comentários de uma das emissões da última sexta-feira do Futebol de Verdade, tenha sido na live que correu ao meio-dia e meia, tenha sido na edição normal do Futebol de Verdade, que naquele dia, porque havia live, só esteve disponível a partir das 13h15, que foi quando acabou a live, e uma outra também que ficou na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack. Deixa-me dizer, antes de entrar na primeira pergunta, que lembrar ou informar quem não esteve cá na última sexta-feira, que a partir de dia 1 de novembro, vou passar a ter em prática um algoritmo no meu Substack, em tadeia.substack.com, que vai premiar os 5 subscritores gratuitos do meu Substack que mais fazem pelo crescimento da comunidade. Estamos quase a chegar aos 5.500 subscritores gratuitos do meu Substack, em tadeia.substack.com, e quero crescer mais, quero chegar a mais gente, porque já sabem, a minha guerra nos últimos 2 anos tem sido esta, a de fugir cada vez mais da dependência dos algoritmos das redes sociais. Então, o que é que eu fiz? Criei eu próprio um algoritmo que, ao longo do mês de novembro, e depois vamos prolongar isto para dezembro, para janeiro, por aí afora, vai selecionar os 5 subscritores gratuitos que mais fizeram pelo crescimento da comunidade. Aqueles que mais likes colocaram nos textos, aqueles que mais partilhas fizeram dos textos, aqueles que mais e-mails abriram, enfim, há uma série de métricas que estão criadas e que vão, no final do mês de novembro, selecionar os 5 mais ativos entre os subscritores gratuitos do meu Substack, e esses 5 mais ativos vão receber uma subscrição premium sem pagar durante um mês, para perceberem também o que é que se passa ali no Substack. Eu passo aqui a vida a falar do Substack e do que é que está no Substack, e o Substack para aqui, o Substack para ali,
e há muita gente que, enfim, ou porque não pode, ou porque nunca teve a curiosidade, nunca foi realmente avaliar os conteúdos que por lá há e as vantagens que há em ser o subscritor premium. Portanto, há uma outra maneira de lá chegar, que é serem particularmente ativos na divulgação e no crescimento desta comunidade, que é a comunidade de quem quer discutir verdadeiramente o futebol de verdade. Se quiserem, enfim, para se habilitarem, têm que ser pelo menos subscritores gratuitos. E, portanto, para o fazerem, têm que dar um salto a este link que eu vos deixo aqui e fazer, então, a subscrição, nem que seja a gratuita do Substack, para passarem a receber no vosso e-mail todos os textos que são para subscritores gratuitos, e nesse lote estão, por exemplo, os textos do Último Passo logo de manhã, de segunda a sexta-feira, mas também os primeiros parágrafos dos textos que são para subscritores premium. Se ganharem o concurso, vão passar a poder ler os textos para subscritores premium até ao fim. Mas, bom, já está à vossa frente a pergunta que selecionei entre as que ficaram na última sexta-feira, nas caixas de comentários do Futebol de Verdade, e a pergunta em questão vem do Symmetry, 51-57, que são dois números que eu saiba não são simétricos, mas pronto. E pergunta ao Symmetry o seguinte: como se explica que, num contexto de futebol português, uma equipa que acaba de ser campeã gaste mais de 70 milhões em reforços? Isto depois de gastar 50 milhões na época anterior. Não será que isto revela, além de muitas outras coisas, uma falta de cultura desportiva tremenda, e daí resulta a falta de identidade exibida dentro das quatro linhas? Fica fácil criticar o treinador, mas para mim os problemas do Benfica são questões muito mais de fundo, que depois se traduzem dentro do campo. Para mim, enquanto a política, cultura no clube não mudar, estamos destinados a ver mais deprimentes espetáculos como aqueles que vimos na passada terça-feira, diz o Symmetry. Portanto, isto acaba por ser quase um artigo de opinião, mas tem uma pergunta no início e eu, enfim, aproveito para lhe dizer, Symmetry, duas coisas. Primeiro, muito obrigado por ter deixado a pergunta, que me parece particularmente interessante, porque eu acho que toca um bocadinho naquilo que é o fundo da questão. E em segundo, para lhe dizer que, se quiser ler sobre o tema, eu escrevi um bocadinho hoje sobre a posição de Roger Schmidt no Benfica neste momento, e fica aqui o texto. Está disponível para todos, subscritores premium, subscritores gratuitos, não subscritores. Quem quiser seguir o link que eu deixei ali atrás, pode ler aquilo que eu penso sobre o efeito de Roger Schmidt no Benfica, que eu volto a dizer. Nem há um ano achava que era uma espécie de Sven-Göran Eriksson reencarnado, não é aquela a oitava maravilha do mundo que tinha vindo revolucionar o futebol português, veio espalhar a palavra, era quase o Messias. Não, nunca achei. Nem acho neste momento que seja o grande problema do Benfica, que seja o treinador não ser, afinal de contas, é um tipo que não sabe tomar decisões, não sabe meter a equipagem, enfim, não sabe fazer nada. Há um mês e meio recebeu o prémio de treinador do ano da Liga Portuguesa. Foi campeão nacional. Chegou com a equipa aos quartos de final da Liga dos Campeões. Ganhou, entretanto, a Supertaça. Mas agora, de repente, porque está... Atenção, está com os mesmos pontos do primeiro no campeonato. O Schmidt está igual. O Sporting ainda não jogou, vai jogar mais logo contra o Boa Vista. Se ganhar, o Benfica fica a 3 pontos. Se o Sporting empatar, o Benfica fica a 1 ponto. Se o Sporting perder, o Benfica fica, tal como o Flóculo do Porto, com os mesmos pontos, e ficam os três iguais na primeira posição da Liga. Pronto, ok, correu-lhe muito mal a Liga dos Campeões, é verdade. O Benfica, em princípio, enfim, já não acredito que tenha qualquer hipótese, qualquer opção de vir a apurar-se na Champions. Poderá, no máximo, na melhor das hipóteses, conseguir a qualificação para a Liga Europa, e isso custa muito. E depois, é verdade que os benfiquistas vinham habituados de uma época em que as coisas lhes correram muito bem. E de repente perdem com o Boa Vista, empatam com o Casa Pia, perdem 3 jogos na Liga dos Campeões e parece que é o fim do mundo. Eu acho que não é. Acho que, enfim, o contexto... Nem Schmidt era, tal como já disse, o Eriksson reencarnado, que de repente colocou um conjunto, transformou
como é que era? A água em vinho e o pão em peixe, não é? Nem, eu em termos de religião, sou muito ignorante. Nem é, de repente, um nabo que não sabe fazer rigorosamente nada. O que é que se passou? O contexto mudou. O contexto do Benfica, no ano passado, o Benfica tinha, e eu já no outro dia, na RTP3, no sábado à noite, a seguir ao jogo Benfica-Casa, não foi imediatamente a seguir, foi mais à noite, no espaço normal que partilho na RTP3, falei um bocado disso. O Benfica não tem agora um médio total como era o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes era um jogador que dava à equipa dimensão defensiva e ofensiva e não há ninguém no meio-campo do Benfica que seja capaz de o fazer. O meio-campo do Benfica formado por Cockchu e João Neves é curto a defender. O meio-campo do Benfica formado por Florentino e João Neves é curto a atacar. Portanto, não há um jogador que... É que pode-se ter um plantel muito mais profundo. O Benfica tem neste momento 2 defesas esquerdos que estão aparentemente os dois ali a competir pela posição, o Bernat e o Jurasek, mas o Bernat tem futebol e não tem pernas, o Jurasek tem pernas e não tem futebol. Mas não dá para jogar com os dois, porque só jogam 11. Ou melhor, dá para jogar com os dois, mas era preciso tirar mais alguém da equipa. Portanto, o contexto está mais complicado neste momento. Agora, a questão que o Symmetry aqui vem colocar e há ainda a questão, além da questão Grimaldi e da questão Enza, há a questão Gonçalo Ramos, mas eu escrevi sobre isso tudo. Está tudo lá no texto do último passo de hoje de manhã. A questão que o Symmetry vem colocar, de qualquer modo, tem a ver que se o facto do Benfica gastar 70 milhões, se não revela falta de cultura desportiva. Eu acho que não. Eu acho que é o mercado a funcionar, muito francamente, e já no outro dia falei aqui sobre isso, já não sei a propósito de quê. Aquilo que me parece a mim é que os clubes portugueses estão neste momento metidos numa realidade que é uma realidade de um futebol que dá prejuízo. O futebol em Portugal dá prejuízo. Das duas, uma. Ou é mantido dentro dos limites e tal, e não dá prejuízo, mas também não é competitivo, ou, se quer que ele seja competitivo, tem que se assumir que o futebol dá prejuízo. E depois o que é que tem que se fazer é compensar esse prejuízo através da criação de mais-valias no mercado de transferências. E até podemos agora aqui todos de repente dizer assim, está bem, mas se não se vender, se calhar, se o Benfica e o Sporting e o Porto forem aproveitando os jogadores da formação, e aparecem muitas vezes aqueles exercícios, se o Benfica tivesse os jogadores da formação, qual era a equipa que tinha? Com o Rubem Dias, com o Bernardo Silva, com o João Félix, se o Sporting com o Nuno Mendes, com o Cristiano Ronaldo, enfim, e o Porto e tal. Ok, mas não podemos fazer as coisas assim. Porque os próprios jogadores chegam a um ponto em que querem ir à procura de outras realidades. Portanto, isto é inevitável. A lógica dos nossos clubes é e será sempre, enquanto a nossa liga for, como é, e eu acho que vai ser sempre uma liga periférica, uma lógica de promover talentos para depois vender com mais-valias e depois, necessariamente, a não ser que se esteja perante uma geração absolutamente escalofriante a sair da formação, ir à procura de talento para substituir esse talento, de preferência, talento que possa vir a ser também enquadrável numa lógica de criação de mais-valias, porque é essa a realidade. Portanto, o facto do Benfica ter gasto, enfim, podemos aqui discutir se foram bons ou maus negócios. Eu acho que os 14 milhões, ou que foi pelo Jurasek, foi demasiado dinheiro para aquilo que o jogador já mostrou valer. Eu acho que os 20 milhões pelo Artur Cabral tardam a ser justificados. Embora, enfim, um jogador que marcou, como ele marcou 17 golos na Fiorentina na época passada, não possa ser tão mau como às vezes as pessoas de repente acham que ele é. Portanto, podia os 25 milhões pelo Cockchu. Enfim, o Cockchu foi o melhor médio do campeonato da Holanda. O campeonato da Holanda, neste momento, está acima do campeonato português em termos de ranking da UEFA. O Feyenoord do Arne Slot é uma equipa super, é uma equipa que está muito bem enquadrada nas competições europeias, que tem feito boas campanhas e que este ano está na Liga dos Campeões porque foi campeão da Holanda. Portanto, não me parece que o Benfica tenha... que o facto do Benfica ter ido gastar parte do dinheiro que conseguiu receber no mercado de transferências que seja um sintoma de falta de cultura desportiva. Acho que podem ser feitas melhores ou piores escolhas. E há alturas em que se acerta
na mousse, e foi o caso quando o Benfica contratou, por exemplo, o Enzo Fernandes, acertou tanto que perdeu o jogador ao fim de 6 meses. Há casos em que se acerta mais ou menos e há casos em que se falha. Mas isto não tem a ver com cultura desportiva, tem a ver com... aliás, aquilo que o Simatri dizia, relacionando isto com falta de cultura desportiva, era a vontade de ir gastar dinheiro. Eu sou muito crítico da maior parte das situações em que os clubes vendem para comprar. Às vezes eu acho que há transferência e o ideal, de facto, nos nossos clubes é conseguirem estancar a hemorragia, conseguirem evitar perder tanta gente de uma vez só, até porque muitas vezes isso só vai servir e muitas vezes são prisioneiros dos... E também há essa questão. É os nossos clubes quando ficam prisioneiros dos agentes. Porquê? Porque precisam de vender em grande. Como precisam de vender em grande, colocam-se nas mãos dos agentes que conseguem essas vendas em grande. E aqui estou a pensar, acima de todos, em Jorge Mendes, porque é o agente português que consegue fazer as vendas mais inflacionadas no mercado internacional. Mas depois, o Jorge Mendes, porque lá está, também está a defender os interesses dele, não é os do Benfica, nem do Porto, nem do Sporting, nem seus, nem meus. É os dele. E, portanto, para vender os jogadores em grande, isso às vezes vem com uma fatura por trás, que é, ok, eu vendo-te aqui este por 120 milhões, mas de repente tens que comprar este por 30. Porque senão, que também é dele, portanto, ele acaba por ir buscar a percentagem nos 120 milhões e a percentagem nos 30 também. Está a defender os interesses dele. Eu posso gostar ou não gostar, não tenho legitimidade para só com base nisto vir dizer que é legal ou ilegal. Não me parece. Agora, que muitas vezes os nossos clubes ficam prisioneiros, ficam. Que muitas vezes teriam a ganhar em estancar a hemorragia de gente que sai e vender apenas, vamos lá ver, um jogador por ano. Mas para isso é preciso ter o controle total sobre o mercado, ter o controle total sobre a situação financeira, ter o controle total sobre o sentir dos jogadores que estão lá dentro. E isso vem muito da formação. Vem muito da capacidade de formar os jogadores para perceberem que sair é uma exceção. Não é a normalidade. E que, vamos lá ver, todos os anos será permitida, eventualmente... Isto, se é que é esta a política que é defendida. Por exemplo, no Ajax, que agora está muito mal, mas que ainda há pouco tempo esteve muito bem, defende-se uma política diferente, que é de sair... Quanto mais sair, é melhor. Porque é sinal que há mais gente para promover. E às vezes corre bem, às vezes corre mal. Estamos preparados para isso? Eu acho que não. Portanto, tudo isto é muito... eu não acho que, como em quase tudo, no futebol, não acho que haja aqui uma maneira certa e uma maneira errada de fazer as coisas. Agora, percebo perfeitamente que, por um lado, seja ideal estancar a hemorragia, seja ideal conseguir que saia um talento por ano e esse seja super valorizado. Por outro lado, tenho a noção de que para vender um talento super valorizado há sempre o retorno da fatura, porque às vezes é preciso comprar também jogadores super valorizados, porque senão não se consegue vender o talento super valorizado. Consegue-se vender um talento, se calhar, por metade do dinheiro, e se calhar até acaba por ser melhor, enfim, é discutível. Por outro lado, percebo que esta lógica de vender um talento é impossível de contornar, porque é precisa, porque os próprios jogadores vão querer sair mais cedo ou mais tarde, e se não saírem vendidos, acabam por sair a custo zero no final dos contratos, porque querem experimentar outras realidades, e manter o controle sobre isto é das coisas mais complicadas que há no cluster do futebol português. O futebol português é uma atividade que tem as suas próprias dinâmicas de mercado, tem as suas próprias dinâmicas de gestão de grupo, e quem lá está sabe ou tende a saber bem como é que se gera estas coisas. Às vezes corre melhor, outras vezes corre pior. No caso do Benfica este ano, creio que foram feitas algumas más opções, mas também não se podem fazer sempre opções extraordinárias, como foi a opção por Enzo Fernandes. Não creio que seja possível manter esse nível de acerto na decisão no médio e no longo prazo. Bom, muito obrigado, Symmetry, mais uma vez pela sua pergunta. Já sabem, se quiserem deixar perguntas na caixa de comentários do programa, não é no live chat. No live chat eu muitas vezes estou lá e vou-vos respondendo, se não forem coisas muito elaboradas, quando é a estreia do programa, em direto ao 12:30. Mas se quiserem deixar perguntas para serem incluídas na edição seguinte, no Q&A do Futebol de Verdade, tem que ser na caixa de comentários. Isso ajuda-me, porque quanto mais comentários o programa tiver, mais ele sobe no algoritmo do YouTube e a mais gente é mostrado. E já agora aproveito também para vos dizer, ou para vos pedir,
que deixem o vosso like no programa, porque também ajuda, e já agora que se inscrevam no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo, para se inscreverem no canal, ativem as notificações para serem avisados sempre que houver uma nova edição do Futebol de Verdade a ser colocada aqui no canal, porque às vezes eu tento sempre que seja exatamente ao 12h30 em ponto, mas às vezes a coisa atrasa por causa de processos de edição, de renderização, de upload, de aprovação por parte do YouTube, e às vezes não é possível ter o programa exatamente ao 12h30. E bom, já está aí a aparecer então a pergunta que selecionei entre as que me foram deixadas no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e a pergunta que escolhi para hoje foi uma pergunta deixada pela Daniela Teixeira. Olá, Daniela, bom dia. E diz a Daniela o seguinte: bom dia, António. Pergunto porque ainda não consegui perceber as transmissões televisivas para a época 2024-25, mas parece-me que, sendo benfiquista e gostando de futebol, terei de assinar a BTV, a Sport TV e a DAZN. Não sendo, passa a 2 subscrições, Sport TV e DAZN. Ou seja, nada muda. É assim? Nota, continuo a achar que deveria haver também uma modalidade de mensalidade super reduzida ou sem mensalidade e pagar por jogo que se queira ver. Muito obrigado, Daniela, pela sua pergunta. É um tema que me interessa particularmente e, aliás, por isso mesmo, fiz primeiro na sexta à noite e depois no sábado, à meio da tarde, 2 threads no meu Twitter, ou X, conforme quiserem chamar-lhe. Eu ainda chamo Twitter. Precisamente para tentar lançar alguma luz sobre este tema. Aliás, a Daniela depois, eu publiquei essa thread lá no meu Discord, e ela diz, então assim deixa de fazer sentido a pergunta. Não, a Daniela continua a fazer muito sentido, porque é um tema que muita gente não domina, e nem toda a gente tem Twitter, e mesmo quem tem, nem toda a gente me segue por lá, não é? Portanto, nem toda a gente leu, e portanto há sempre uma razão para voltar aqui a explicar, até porque é um tema que, com certeza, a quem gosta de futebol de verdade também interessa, porque é a possibilidade de ver a maior competição, ou a competição mais interessante do futebol mundial, neste momento, que é a Liga dos Campeões. O que é que vai acontecer, então, em 2024-2025? Novo formato para a Liga dos Campeões. E vamos passar aqui muito rapidamente por ele, só para vos recordar aquilo que vai acontecer. A Liga dos Campeões vai mudar, além de Portugal passar a ter apenas 2 equipas presentes a partir da próxima temporada, 2 no máximo, enfim, vamos ter uma equipa direta e uma equipa apurada se conseguir passar a terceira pré-eliminatória e o play-off, e isto não tem a ver com o novo formato, tem a ver pura e simplesmente com o facto de termos perdido o 6º lugar do ranking para os Países Baixos, e portanto passamos a estar uma posição atrás. Mas as 36 equipas que vão estar na Liga dos Campeões vão deixar de ser divididas por grupos, conforme são neste momento, e vão passar a jogar conforme aquilo a que se chama o Swiss League Format, o formato de Liga Suíça. Não sei porque é que se chama Suíça, tenho alguma curiosidade, mas o que é que acontece? Em vez das equipas estarem divididas por grupos, passam a ser escalonadas numa classificação que vai do 1º ao 36º lugar. E esta classificação vai obedecer naturalmente a número de vitórias, empates e derrotas, golos marcados e sofridos, tal como neste momento, com uma diferença é que as equipas não jogam sempre com os mesmos adversários conforme se joga neste momento. Nós vimos agora, por exemplo, o Braga joga 2 vezes com o Real Madrid, o Benfica joga 2 vezes com o Real Sociedade, porque estão no mesmo grupo. O que vai acontecer a partir daqui é que as equipas vão ter mais adversários, vão poder aparecer em mais países, jogar com adversários de mais países, e pura e simplesmente esses adversários vão ser escalonados de acordo com o grau de dificuldade. Porque senão poderia ser uma equipa que joga com o Real Madrid, com o Bayern de Munique, com o Manchester City, tem muito mais dificuldades para conseguir pontos do que uma equipa que joga depois com as equipas mais fracas da Liga dos Campeões. Não vai acontecer. As equipas vão continuar a ser divididas de acordo com graus de dificuldade, vamos ter a mesma, vamos chamar-lhe assim, os potes, que não são potes, mas... e depois cada equipa vai jogar com o mesmo número de adversários de cada pote, precisamente para se poder criar aqui alguma paridade em termos de graus de dificuldade da fase de grupos. Depois,
Quando acabar esta primeira fase, enfim, que não é uma fase de grupos, só porque não há grupos, porque vão ser escalonados, tal como já disse, do primeiro ao 36º lugar, os 8 primeiros passam diretamente para os oitavos de final e as equipas que estiverem colocadas entre o 9º e o 24º lugar, portanto são mais 16 equipas, vão jogar uma ronda suplementar de play-off que apura outras 8 equipas para os oitavos de final que serão a seguir. Bom, e isto está estipulado, vai ser assim a partir da próxima época, é o novo formato no qual a UEFA aposta bastante. O que é que aconteceu? Foi criada uma negociação, porque os direitos da Liga dos Campeões estavam vendidos até precisamente 2024, e foi criada uma negociação nos diversos países para um processo de leilão ou proposta, conforme quisermos chamar-lhe, para perceber quem é que ia ficar com os direitos da Liga dos Campeões no período que aí vem, a partir de 2024. E o que aconteceu no mercado português foi que a Sport TV, que tinha perdido a Liga dos Campeões aqui há tempos para a Eleven Sports, voltou a ganhar o pacote mais, aquele que eu acho que é o pacote mais atrativo e que por isso mesmo também é o pacote mais dispendioso. E este pacote o que é que tem? Tem a primeira escolha dos jogos de terça-feira e tem a primeira escolha dos jogos de quarta-feira. Isto é, a Sport TV só vai transmitir por semana 2 jogos da Liga dos Campeões. Mas pode escolhê-los. O que é que isto vai gerar? Em princípio, enfim, é que se tivermos 2 equipas a jogar a Liga dos Campeões, uma há de jogar à terça, outra há de jogar à quarta, e, portanto, a Sport TV vai ter o direito a escolher os jogos das 2 equipas portuguesas que estejam a jogar na Liga dos Campeões. A Eleven, ou The Zone, como parece chamar-se agora, conseguiu o segundo pacote. E o segundo pacote, o que é que permite? Permite a transmissão de todos os outros jogos. Isto é, se a Eleven quiser, pode transmitir todos os outros jogos da Liga dos Campeões. Todos menos aqueles 2 que estão no pacote que foi comprado pela Sport TV. Isto significa que se houver um Real Madrid-Manchester City e a Sport TV preferir transmitir, imaginemos, Benfica-Real Sociedade, ou um Antuérpia-Porto, ou um Braga-Nápoles, ou seja, ou um Braga-Real Madrid, o Real Madrid não pode, porque nesse caso estaria a jogar com o Manchester City, mas enfim, estão a perceber a ideia. Aquilo que acontece é que a Eleven vai ter esses grandes jogos. Até ao momento em que as equipas portuguesas saiam. Porque quando as equipas portuguesas saírem, a Sport TV vai continuar a ter primeira escolha e aí pode escolher o grande jogo do dia. Inclusive, a final está garantida na Sport TV. Segunda questão, que tem a ver com aquilo que muita gente tem vindo a reclamar. Então, e os jogos em canal aberto? Como é que vai ser? Não vai haver. À exceção, a única coisa que está, neste momento, definida no Decreto-Lei como tendo que ser obrigatoriamente transmitida em canal aberto, é a final. Mas, em relação a isto, tenho 3 coisas para vos dizer. Primeira coisa, a TVI fez uma proposta. Só que a proposta da TVI não foi julgada suficiente. O que é que isto significa? Significa que a Liga dos Campeões, por muito atrativa que seja, e funciona numa lógica de conseguir garantir cota de mercado, mas é um produto demasiado caro para ser rentabilizado por televisões em canal aberto através da publicidade. Esta é pelo menos no mercado como o mercado português. Pode haver mercados em que justifique. E aqui também é verdade que o mercado português, a Liga dos Campeões, é mais barata do que é no mercado alemão, por exemplo. Mas também os alemães depois têm mais gente, têm mais publicidade. Enfim, tudo isto é naturalmente equacionado. Para o mercado português, aquilo que me parece neste momento é que é um produto demasiado caro para ser viabilizado, ou para ser rentabilizado, ou para ser sequer pago apenas através da publicidade. Portanto, fica complicado tê-lo em canal aberto. A segunda questão é, está bem, mas então e os adeptos de futebol que não podem pagar as subscrições, o que é que fazem? É um problema do sistema que temos, não é? Que é um sistema muito baseado em regras do mercado. O que é que fazem? Vão ter que pagar, porque senão não conseguem. Assim, quem não tem dinheiro, como costuma dizer-se, quem não tem dinheiro não tem vícios. É justo. Enfim, eu tenho algo... A questão é, há muitos anos, e durante muitos anos esteve no Decreto-Lei como sendo obrigatório que fosse transmitido um jogo por jornada da Liga Portuguesa em canal aberto, mas isso nunca foi feito, ou já não é feito há muito tempo. E não é feito há muito tempo, porquê?
porque não há nenhuma televisão de canal aberto que se chegue à frente com o dinheiro que aquilo custa. Porquê? Precisamente por não ter depois, achar que não vai ter condições para rentabilizar esse investimento. E depois aí é onde se levanta a alta. Então, e a RTP? Não é serviço público? Pois é. Só que a definição de serviço público de televisão em Portugal é uma definição que é puxada ora para um lado, ora para o outro, consoante os interesses de quem está a argumentar. Não há uma definição comumente aceita, não há uma definição que seja mais ou menos aceita por todos, porque eu vejo muita gente a dizer mas a RTP, a serviço público, devia garantir os jogos das equipas portuguesas na Liga dos Campeões. E depois vejo muita gente a dizer não, mas o futebol é um assunto de mercado, o futebol é só uma coisa que só interessa às grandes maiorias, é uma coisa que mete muito dinheiro e, portanto, era o que faltava. A RTP tem que transmitir o curling e a bóssia e o basquetebol amador e tal, porque isso é que é serviço público, é a divulgação do desporto. E, portanto, ficamos nisto. Aquilo que neste momento está estipulado é que não é obrigatório que seja transmitido em canal aberto, a não ser a final. E mesmo a final, atenção, o que vai acontecer é que é muito discutível. Eu já falei com pessoas que me vieram dizer o seguinte: mesmo a final, se for transmitida pela Sport TV+, que não é para assinantes que pagam, a Sport TV+, está disponível na grelha do cabo para toda a gente, embora nem toda a gente tenha cabo. Mas o cabo, neste momento, já tem uma implantação superior a 90% no território português. Portanto, mesmo afinal, é discutível que a noção de sinal aberto não possa ser incluída pela Sport TV+. Portanto, estamos nisso. Agora, aquilo que me interessa perceber também são as razões pelas quais houve esta tomada de posição da Sport TV relativamente à Liga dos Campeões. E para isso... E porquê? Porque eu tenho visto muita gente a comentar isto são os operadores, estão todos, é cartelização, estão todos juntos e uniram-se só para nos sacar mais dinheiro a nós, consumidores. Há aqui uma coisa que é indiscutível. O consumidor português, neste momento, tem que pagar muito para ver futebol na televisão. E a Daniela dizia que, sendo benfiquista, tem que ter BTV, Sport TV e DAZN, ou Eleven, e é verdade. Eu, como jornalista, também. E, por exemplo, eu tenho que ter BTV e a BTV transmite, em média, 2 jogos do Benfica por mês. Mas tenho que ter. E acabo por usar muito mais, naturalmente, a Sport TV ou a Eleven, porque vejo mais jogos por lá. Mas a verdade é que tenho que ter os 3 serviços para conseguir ter todo o futebol. E aquilo que acontece é um clima precisamente oposto a esse clima de cartelização e de estar toda a gente a unir-se, juntaram-se para nos sacar mais dinheiro. Não, o que aconteceu foi que a Sport TV, ou nomeadamente os acionistas da Sport TV, e para quem não sabe, os acionistas da Sport TV são a nós, a Altice, a Vodafone, que são os 3 maiores operadores no mercado do cabo em Portugal, e a Olive Desportos. Os acionistas da Sport TV, nomeadamente um deles, juntaram-se e disseram assim, alto lá, estamos a perder tudo e, portanto, vamos ter que entrar em força outra vez no mercado. Aquilo que a Sport TV quis, com esta operação, na minha interpretação, pelo menos, foi dar uma prova de vida. Foi chegar lá e dizer assim, estamos vivos. Contem connosco. Não vejo aqui nenhuma cartelização, não vejo aqui nenhuma ganham todos. Não ganham. A Eleven, com certeza, quereria ter os jogos das equipas portuguesas, só que não pôde vir a ter, precisamente porque a Sport TV quis vir dar esta prova de vida. E é precisamente esse contexto de concorrência que faz com que neste momento, reforço, seja, do meu ponto de vista, impossível ter a tal solução que a Daniela acha que é mais justa, e eu também acho, que era uma solução de pay-per-view. Porquê é que nós não vamos ter essa solução do pay-per-view em Portugal nos tempos mais próximos? Enfim, porque na Liga Portuguesa dificilmente justificaria. Eu não estou a ver gente em número suficiente interessada em ver o Rio Ave Farense, que por acaso foi um excelente jogo, a ponto de pagar para um serviço de pay-per-view para o ver. Porquê? Porque os nossos clubes, de facto, não têm... Há muito mais gente interessada em ver depois o Manchester United, Manchester City ou o Barcelona Real Madrid do que há em ver os jogos do nosso campeonato. Portanto, a solução pay-per-view é uma solução que tem um racional entre interessados e custo que não a favorece em termos de mercado português. Mas pode funcionar no mercado internacional? Pode. No mercado dos jogos internacionais? Pode.
De facto, aí pode. Só que, neste momento, a guerra entre os dois grandes players do mercado, que são a Sport TV e a DAZN, é uma guerra por agregação, não é uma guerra por vender conteúdos. O que eles querem é contar com a vossa assinatura, não é com o vosso... comprar este jogo ou aquele ou outro. Não querem ter-vos a vós no exército deles. E é isso que faz com que, neste momento, seja mais complicado termos essa realidade no mercado português, que é uma realidade de pay-per-view, que era muito mais justa para os espectadores. Fosse isso, ou fosse, eventualmente, uma assinatura partilhada, vamos chamar-lhe assim, em que vocês, pagando menos, teriam acesso a X jogos da Sport TV, a X jogos da Eleven, a X jogos da BTV e, portanto, assim, acabavam por limitar o gasto da vossa parte. Só que, neste momento, não é por uma questão de dinheiro. É, acima de tudo, por uma questão de agregação. É, acima de tudo, por uma questão de concorrência. O que eles, neste momento, estão a lutar uns com os outros é mesmo... Não é para se juntarem para vos sacar o dinheiro. Eles estão a lutar para se tentarem aniquilar uns aos outros. E é esse o contexto que temos neste momento nos direitos televisivos em Portugal. Bom, espero que tenha contribuído para que entendessem melhor a realidade da distribuição dos direitos da Liga dos Campeões da próxima temporada. A Q&A de hoje fica por aqui, mas já sabem, ainda vamos ter aqui a reposição das edições do Futebol de Verdade Flash, relativas ao Benfica 1, Casa Pia 1, ao Gil Vicente 3, Sporting Clube Braga 3 e ao Futebol Clube Vizela 0, Futebol Clube Porto 2. São já a seguir, aqui no Futebol de Verdade, e já sabem também, o Futebol de Verdade volta mais logo, com edição Flash, apenas para subscritores premium do meu Substack, relativamente ao Boa Vista Sporting. Quem não for subscritor premium do meu Substack, tem que esperar por amanhã para ver a reposição desse Flash no seguimento do Q&A do Futebol de Verdade de amanhã. Até logo, ou até amanhã. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 1, Casa Pia 1. Foi uma entrada desligada, com pouca criatividade e ainda menos presença na área, e uma dose superior à recomendável de tranquilidade na gestão da vantagem mínima, obtida mesmo antes do intervalo, que levou o Benfica a deixar 2 pontos na recepção a uma equipa do Casa Pia, que se mostrou sempre personalizada a pressionar e a sair a jogar desde trás, e que, mesmo tendo corrido o risco de perder no forcing final das Águias, acabou o jogo por cima em índices estatísticos como o dos golos esperados. Apesar do mau momento que teve reflexo na derrota caseira contra a Real Sociedade na terça-feira, o Benfica voltou a ter praticamente casa cheia, mas não aproveitou o apoio do público para tentar abafar o adversário logo desde o início da partida. Pelo contrário, aparentemente surpreendido pela decisão de Filipe Martins ir buscar a sua saída de bola, a equipa de Roger Schmidt demorou a entrar no jogo, que foi decorrendo pachorrentamente até à primeira ocasião de perigo. E esta, atenção, aos 20 minutos, surgiu na baliza de Trubin, um cabeceamento de Lelo após cruzamento de Soma, que saiu sobre a barra. O Benfica melhorou a partir daí, quando o Neres começou a pegar mais no jogo, a partir das entrelinhas, e a equipa compensou a falta de presença na área, fruto da excessiva mobilidade de Artur Cabral, a partir da posição de ponta de lança, com recuperações de segundas bolas nascidas de cortes curtos da defesa casapiana. Artur Cabral fez o primeiro remate encarnado aos 24 minutos, para uma boa defesa de Ricardo Batista, e depois de Neres falhar um 1-0, João Mário marcou o mesmo, num dos últimos lances do primeiro tempo, após receber de Orsnes, hoje lateral direito. Só que quem esperava um Benfica pujante em busca de um segundo golo, logo a abrir os 45 minutos complementares, o que viu foi um Casa Pia capaz de explorar o corredor direito pelo veloz e habilidoso Já e pelo persistente Larrazábal. Trubin ainda defendeu o segundo penalti consecutivo na Liga, depois do detido em Portimão, impedindo Felipe Cardoso de empatar, mas depois acabou por abordar mal um remate cruzado do ala direito Larrazábal, deixando a bola passar pelo meio das pernas para o golo do empate. Foi aos 81 minutos e só aí Roger Schmidt mexeu, de forma que detalharei também na fotografia tática do jogo. Até ao fim, em 2 cantos, Florentino ainda acertou na barra e António Silva no poste. Foi a parte do jogo em que a sorte não quis nada com o Benfica. Provavelmente a punir os campeões por não a terem procurado, a não ser em desespero de causa. O Casa Pia acabou por merecer bem o ponto que levou da luz.
Ora, vamos lá então fazer a fotografia tática deste Benfica Casa Pia. O Benfica fez 3 alterações relativamente ao 11 que tinha jogado na última terça-feira contra a Real Sociedade. Saíram da equipa Alexander Bá, o lateral direito, David Jurasek, o lateral esquerdo, e Petar Musa, o ponta de lança. Para os seus lugares apareceram então Florentino, que surgiu no meio-campo, levando ao desvio de Frederic Orsnes para o lateral direito, onde estava Bá, Juan Bernat, o lateral esquerdo espanhol, e aí houve troca por troca com o Jurasek, e ainda Artur Cabral, que foi titular hoje na posição de ponta de lança. Portanto, o Benfica apareceu no seu habitual 4-2-3-1, nunca muda nesse aspecto. Roger Schmidt, com Trubin nas redes, depois uma linha de 4 atrás formada por Orsnes, Otamendi, António Silva e Juan Bernat, ou melhor, António Silva, Otamendi e Juan Bernat, porque António Silva era, como sempre, o central da direita e Otamendi o central da esquerda, quando estão os dois. Dupla de médios formada por Florentino e João Neves, e depois, mais à frente, a partir da direita, João Mário, a partir da esquerda, David Neres, Rafa, no apoio direto a Artur Cabral, um ponta de lança que saiu sempre muito da zona de finalização, e esse foi um dos problemas que o Benfica teve de encarar hoje, quase sempre pouca presença na área. Tentou ainda Schmidt aparecer desta forma com Neres à esquerda e João Mário à direita, exatamente ao contrário do que acontecia muitas vezes na época passada, muito provavelmente para tentar compensar a falta de dimensão ofensiva de Juan Bernat, que não terá ainda capacidade para fazer todo o corredor, e então Schmidt procurava ter largura através do canhoto David Neres a jogar à esquerda e não à direita, onde ele se sentia mais confortável durante a temporada passada. Ora, do outro lado, o Casa Pia também nunca muda, sempre em 3-4-3, sendo que o 3-4-3 de Filipe Martins é, sobretudo nestes jogos, do ponto de vista defensivo, um 5-4-1. O que é que aconteceu relativamente ao 11 que tinha jogado na derrota contra o Estrela da Amadora, à última jornada de campeonato? Fez ainda assim algumas alterações o treinador da equipa do Casa Pia. Trocou Vasco Fernandes por João Nunes, no centro da defesa, trocou Samuel Justo por Pablo Roberto, no meio-campo, e trocou ainda os dois apoiantes do ponta de lança, Filipe Cardoso. Em vez de aparecer com Seróbin e Tiago Dias, apareceu com Jajá e Yuki Soma. Isto quis dizer o quê? Que, enfim, relativamente ao jogo da Taça de Portugal contra o Rabo de Peixe, houve mais alterações. Ele só manteve 6 nomes, os 3 centrais, Varela, Zolotites e João Nunes, os 2 médios, Pablo Roberto e Ângelo Neto, e ainda um dos atacantes, Yuki Soma. Apareceu o Casa Pia, então, neste tal 3-4-3, com Ricardo Batista nas redes, depois tripla de centrais, com Fernando Varela a partir da direita, João Nunes a partir da esquerda, e Zolotites, que muitas vezes foi, inclusive, central esquerdo a jogar como central do meio. Os 2 médios eram Pablo Roberto e Ângelo Neto, com Larrazábal a aparecer como ala direito e Leonardo Lelo como ala esquerdo. Mais à frente, já aparecia sobre o lado direito, onde na época passada jogou muitas vezes Yuki Soma, o japonês, que é canhoto, mas desta vez quis Filipe Martins aproveitar, se calhar, o lado esquerdo da defensiva do Benfica, colocando em cima de Bernat e depois de Jurasek o veloz e habilidoso Jajá, jogador sempre muito forte na condução de ataques rápidos e contra-ataques. Era sempre a referência que a equipa do Casa Pia procurava para esticar o seu jogo, porque ele, em transporte, era fortíssimo e criava sempre muitas dificuldades à organização defensiva do Benfica. Portanto, Jajá como atacante pela direita e o Yuki Soma como atacante pela esquerda. Eles fechavam como médios-ala no momento defensivo, e o possante Filipe Cardoso como ponta de lança. O que surpreendeu, no entanto, na equipa do Estrela não foi tanto o sistema tático, porque isso já se percebia que era assim. Aquilo que foi surpreendente foi mesmo a capacidade que esta equipa do Casa Pia demonstrou, não só para pressionar a saída de bola do Benfica, foi aguerrida, foi atrevida, metia muita gente na frente, em primeira zona de pressão, quando o Benfica saía a jogar, mas, sobretudo, para o próprio Casa Pia sair a jogar com a saída curta, com a bola de pé para pé, utilizando o guarda-redes e, geralmente, atraindo a pressão da equipa do Benfica para depois a conseguir superar com a utilização inteligente dos laterais, que baixavam num primeiro momento para combinar e depois esticavam. Assim que a bola entrava no meio, eles esticavam para ir à procura das costas dos laterais do Benfica. Muitas vezes o Benfica a fazer subir neste momento de pressão a João Neves, e a João Neves, quando subia para ir pressionar a saída de bola, era ultrapassado através da tal bola na ala, bola ao meio, e
e isso fazia com que Pablo Roberto e Ângelo Neto aparecessem frequentemente em 2-1 com Florentino, criando situações de difícil resolução ao meio-campo do Benfica. Ora, o jogo foi decorrendo assim, pouca presença do Benfica na área, a partir do momento em que o Benfica começou a ganhar alguma preponderância nas entrelinhas, porque David Neres saiu muito da esquerda, apareceu no meio, e geralmente os cortes da defensiva do Casa Pia morriam ali. O Benfica até conseguiu, na segunda metade da primeira parte, recuperar algumas vezes a bola em zona avançada do campo. Chegou ao golo, só que aquilo que se viu na segunda parte foi um Benfica mais amorfo, mais preguiçoso, mais pachorrento, e o Casa Pia tomou nessa altura mais conta do jogo. Primeiro, quem mexeu primeiro foi o Benfica, através de Roger Schmidt. Trocou, então, Juan Bernat por Jurasek. Trocou David Neres por Di Maria, a tal estafeta entre os dois. Di Maria, então, aí foi jogar para a direita, passando, então, João Mário para a esquerda. Mas, nesta altura, o Benfica estava em vantagem. Mais à frente, ainda com 1-0, Schmidt trocou Artur Cabral por Tenkstedt, ponta de lança por ponta de lança. Não quis arriscar mais. Mudou apenas as características do avançado, mas Tenkstedt esteve, inclusive, menos em jogo do que tinha estado Artur Cabral, embora mais acutilante na exploração do espaço dentro da área, e só depois, aos 87 minutos, já apenas com 3 minutos por jogar, mais os descontos, que foram 7, é que Schmidt fez mais duas alterações, trocando João Mário por Gonçalo Guedes, que ficou na esquerda do ataque, mas lá está, para tentar dar mais alguma capacidade de exploração da profundidade e do espaço dentro da área, e ainda de Florentino por Chiquinho, dando então ao meio-campo mais alguma capacidade de criação. Mas era tarde já para o Benfica poder mexer. Do outro lado, o que é que fez então Filipe Martins? Trocou Neto por Beni, enfim, um jogador mais possante, mais físico no meio-campo, aos 72 minutos. Depois, a seguir ao golo do empate, que foi marcado aos 81, mas já estavam as alterações preparadas e não foram táticas, foram mesmo de posição por posição. Substituiu o ponta de lança Felipe Cardoso por Cleiton, outro avançado, embora de características diferentes, e o avançado já por Tiago Dias, também um jogador que foi para a mesma posição, embora com outro tipo de características. Finalmente, aos 87 minutos, mas não encostou a equipa atrás, tentou não o fazer, o Casa Pia. Filipe Martins trocou o ala direito Larrazábal por André Geraldo, jogador mais defensivo, é verdade, mas para a mesma posição, e trocou o médio centro Pablo por Samuel Justo, também um médio por outro médio. Não mudou o Casa Pia e acabou por sair recompensado. O Benfica teve alguns problemas exibicionais. Gostei mais de Arsenas hoje como lateral, apesar de tudo. Não é a posição dele, continuo a dizê-lo, mas hoje esteve mais acutilante no corredor direito, sobretudo durante a primeira parte. Na segunda não, porque na segunda pouco se viu do Benfica. A questão do meio-campo não ficou resolvida, porque a partir do momento em que Schmidt abdica de Coxo, perde também a capacidade de criação. Melhorou do ponto de vista defensivo. Florentino destacou-se pelos inúmeros desarmes que foi fazendo, mas a verdade é que o meio-campo do Benfica, sem Coxo, com Florentino e João Neves, perde alguma capacidade de criação. Rafa esteve muito fora do jogo. João Mário fez um grande golo, mas também pouco mais se viu. Artur Cabral quase sempre longe da zona de finalização, embora muito participativo. Ainda assim, o melhor jogador do Benfica, do ponto de vista atacante, acabou por ser David Neres. Esteve nas situações de perigo quase todas da equipa do Benfica. O herói do jogo, no entanto, estava do outro lado. Estava vestido de negro e foi já. Belíssima surpresa este atacante da equipa do Casa Pia. Muito forte com a bola nos pés, muito forte no 1-1, veloz, capaz de explorar o espaço, de ir à procura do espaço, de ir para cima do defesa que se lhe opunha, que foi quase sempre primeiro Bernat e depois Jurasek, porque ele atuou fundamentalmente a partir do corredor direito, acabou por ser o herói desta partida. Uma partida em que Ricardo Batista defendeu bem, defendeu tudo aquilo que tinha para defender, à exceção naturalmente do lance do gol, que foi um grande remate do João Mário, bem os três centrais também, e ainda um grande destaque para Larrazábal, o autor do golo. É verdade que com colaboração indesejada de Trubin, que voltou a deixar passar uma bola pelo meio das pernas, tal como lhe tinha acontecido no jogo da seleção da Ucrânia contra Malta há pouco tempo, mas Larrazábal foi sempre muito persistente na forma como explorou o seu corredor. Foi o corredor direito do Casa Pia aquele que mais dificuldades criou à equipa do Benfica. O herói do jogo, de qualquer modo, foi já.
Em relação à arbitragem de Cláudio Pereira, vamos falar primeiro daquilo em que ele acertou. E houve dois lances importantes neste aspecto, que foram dois pedidos de grande penalidade feitos pelo Benfica. O primeiro logo ao minuto 34, quando o David Neres foi isolado por um toque de calcanhar de Rafa e ia para a cara do guarda-redes Ricardo Batista em bola dividida com João Nunes, mas acabou por cair. Há um encosto, enfim, não me parece ter sido com força suficiente para que fosse marcada a grande penalidade, e essa também não foi a opinião do árbitro, nem do vídeo-árbitro. Depois, já perto do final, ao minuto 90 mais 4, há de facto uma mão de Zolotic nas costas de Tenkstedt, no seguimento de um lance de bola parada batido para dentro da área do Casa Pia, mas também me parece aqui que não é o suficiente para impedir o atacante do Benfica de discutir a bola e não é de todo o suficiente para o fazer cair. Aproveitou ali o ligeiro toque nas costas para se deixar cair Tenkstedt, portanto esteve também bem o árbitro Cláudio Pereira. Quase sempre bem no ponto de vista disciplinar. Fiquei apenas com a sensação que ficou um cartão amarelo por mostrar Jurasek no lance em que atingiu com o braço a face de Larrazábal. Aliás, nesse lance, Cláudio Pereira, inclusive, marcou falta contra o Casa Pia. E depois resta uma gigantesca dúvida relacionada com o golo do Benfica. Vamos lá ver. O que é que se passou? Aparentemente, eu digo aparentemente porque até agora estou à espera de ver uma repetição desse lance. Ela não apareceu, enfim, não nos apareceu a nós, mas o vídeo-árbitro, atenção, é bom ter isto em conta, o vídeo-árbitro não está limitado às repetições que a BTV nos dá, a nós telespectadores. O vídeo-árbitro tem acesso a todas as câmaras e, portanto, terá tido a possibilidade de ver tudo e mais alguma coisa. Mas, aparentemente, há uma falta de António Silva sobre Filipe Cardoso antes da bola chegar aos pés de Otamendi, que dá início à jogada, fazendo-a chegar a bola a Orsnes, que por sua vez é entregue a João Mário, que por sua vez faz o golo. Ora, teria havido até, inclusive, uma falta de Filipe Cardoso sobre António Silva antes. Há quem diga. Enfim, eu não consigo, sinceramente, ter certeza nenhuma a esse respeito. A imagem é muito longínqua, não dá para perceber, não houve uma repetição, não houve um grande plano e, portanto, não consigo ter a certeza. Agora, é importante termos uma coisa em conta. Duas coisas em conta, aliás. Primeira questão. Mesmo que tenha havido falta de António Silva sobre Filipe Cardoso, não seria, e esta é uma falha que há de facto no protocolo do VAR, não seria suficiente para o VAR poder intervir. Porquê? Porque a bola ainda não estava na posse do Benfica nessa altura. Isto é, a falta a existir teria sido cometida antes do início da fase ofensiva. E o VAR só pode recuar até ao momento em que começa a fase ofensiva. Isto é, até ao momento em que Otamendi pega na bola e a entrega ou a endossa a Fredrik Orsnes para dar início ao ataque do Benfica. Portanto, havendo uma falta anterior ao início da fase ofensiva, o VAR não poderia intervir. O que não quer dizer que não haja erro. Não sei em consciência, não consigo dizer em consciência se houve ou não erro. Fiquei com a sensação de que sim, que terá havido uma falta de António Silva sobre Filipe Cardoso, mas, francamente, não havendo uma repetição melhor, não posso ter certezas. Outra questão é que, eventualmente, haverá uma falta de Filipe Cardoso antes sobre António Silva. Mas isso não torna, desde que tenha havido uma falta de António Silva também, não tornaria o golo regular. Mas, em relação a este lance, tudo aquilo que posso dizer, de facto, é uma gigantesca dúvida. Fico com a sensação que, de facto, houve falta de António Silva, que o golo não deveria ter contado, mas, de qualquer modo, é importante que tenhamos a noção de que esse lance não foi analisado pelo VAR, porque não pode ser. Não é por uma questão de favorecimento ou desfavorecimento. É porque não pode ser. É porque o protocolo indica que não deve ser. O protocolo está errado, é possível. Isto tem que se andar constantemente a melhorar. Mas, a ter havido erro, terá sido esse. De resto, pareceu-me uma arbitragem bem conduzida por Cláudio Pereira. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Gil Vicente 3, Sporting Clube Braga 3. E que grande espetáculo de futebol acabou por ser este Gil Vicente Sporting Clube Braga. Um jogo disputado debaixo de um temporal inclemente e num relvado nada convidativo, porque a bola várias vezes prendia no lamaçal em que se tornou a relva. O jogo, no entanto, foi um show permanente de emoção, de incerteza, com a recuperação inesperada de 0-2 para 3-2, de um Sporting Clube Braga totalmente desorganizado, a jogar com 10. O gol do empate do Gil Vicente e depois um final com situações de perigo nas duas balizas. Quem tivesse visto a primeira parte podia até chegar a ter pena dos espectadores que tinham ido ao estádio. A água caía como se não houvesse amanhã e o futebol naturalmente ressentia-se disso. O Gil Vicente adaptou melhor o seu 4-3-3 às condições do relvado do que o Sporting Clube Braga, que hoje Artur Jorge colocou a jogar com 2 pontas de lança. Quem sabe se para tornar o jogo mais direto em direção a Abel Ruiz e a Simone Banza. Mas a equipa da casa chegou mesmo ao golo por Baturina logo ao minuto 22. José Carlos bateu uma bola longa quando a defesa do Braga saía para fazer fora de jogo. Fujimoto tocou-a subtilmente. Serdar deixou-a passar debaixo do pé e o avançado gilista não perdoou quando se viu na cara de Mateus. O Braga ainda esteve perto do empate por Ricardo Horta e Banza, ambos assistidos por Álvaro de Jaló na mesma jogada, mas quando o Gil Vicente chegou aos 2-0 de penalti, num lance que motivou a expulsão de Niakate, toda a gente pensaria que o jogo estava entregue. Só que não foi isso que acharam os guerreiros. Com a equipa reorganizada numa desorganização total, de forma que darei o meu melhor para explicar mais à frente, quando fizer a fotografia tática do jogo, o Sporting Clube Braga fez 3 golos em 10 minutos. O primeiro no momento em que um ressalto feliz de um alívio de Buta foi parar aos pés de Simone Banza, e os outros dois em bolas de muito longa distância por André Horta, às quais o guardião Vinícius não deu a resposta esperada. O relvado transformou-se então numa manifestação do caos permanente. A 8 minutos do fim, mesmo com 10, o Braga defendia com 3 centrais, 2 dos quais eram Vítor Carvalho, isso já é normal, e, imaginem, João Moutinho. O Gil Vicente ainda chegou ao empate por Rowan Wilson, na sequência de um lançamento lateral em que a bola andou ali aos repelões entre os 2 pontas de lança que Vítor Campelos tinha, entretanto, em campo, e até final houve ainda situações de golo nas duas balizas. Qualquer das duas equipas podia ter ganho. O empate, no entanto, acaba por se aceitar, assenta bem às duas equipas. Ao Braga, em função da loucura corajosa com que encarou a necessidade de recuperar com 10 homens, de mais uma noite defensivamente desastrosa, e já são 17 golos sofridos em 9 jogos de campeonato, e ao Gil Vicente por ter sido, ainda assim, a equipa mais controlada das duas. Ora, muito bem, se há desafio complicado neste jogo é este, de fazer a fotografia tática da partida. E o início da partida ainda é relativamente fácil. O que é que vimos? Vimos um Gil Vicente em 4-3-3, um Braga mais próximo do 4-4-2, a equipa da casa a fazer 3 alterações relativamente à última partida de campeonato. A troca do guarda-redes Andrew, que seguiu para a seleção de sub-23 do Brasil, por Vinícius. E depois, na frente, a saída de Murilo para a entrada de Fujimoto, que jogou na mesma a partir da direita do ataque. E a saída de Depu, que estava lesionado, o ponta de lança, para a entrada de Baturina, que, no entanto, respondeu bem. Portanto, o Gil Vicente, organizado no seu 4-3-3 habitual, com Vinícius nas redes. Depois, uma linha defensiva a 4 com Zé Carlos à direita, Gabriel Pereira, Ruben Fernandes e Aurélio Buta, este no lado esquerdo. Pedro Tiba e Martim Neto estavam mais atrás no meio-campo. Maxime Domingues um bocadinho mais à frente, embora muitas vezes eles colocassem os três em linha. Maxime Domingues na meia-direita, Martim Neto na meia-esquerda e Pedro Tiba como médio-centro de referência. E depois, mais na frente, Fujimoto era o jogador que partia do lado direito do ataque. Félix Correia estava mais aberto no lado esquerdo e Rocco Baturina, o ponta de lança. Quanto ao Braga, já vos disse 4-4-2, com apenas uma alteração relativamente à partida contra o Real Madrid na última terça-feira, que foi a troca de Vítor Carvalho, um médio, por Abel Ruiz, um avançado. Isto significa que se contra o Real o Braga tinha estado numa espécie de 4-2-3-1, com Salazar nas costas do ponta de lança, que na altura era Simone Banza, hoje apareceu mesmo em 4-4-2, com Salazar na mesma no 11, mas ao lado de Al-Musrati, fazendo com ele dupla de médios, e depois Abel Ruiz e Simone Banza, ambos na frente. E atenção, não era que
Abel Ruiz aparecesse atrás de Simone Banza. Não, muitas vezes apareciam os dois em cunha. Pareceu-me clara a ideia de Artur Jorge explorar a ligação mais direta com os dois da frente para aproveitar o facto, ou para tentar eludir o facto, de o relvado estar muito complicado. Era, portanto, Mateus nas redes, João Mendes a manter-se como lateral direito, Borja como lateral esquerdo, Serdar e Niakate como centrais, dupla de médios formada por Al-Musrati e Zalazar, Álvaro Jaló a partir do lado direito, Ricardo Horta a partir do lado esquerdo, embora muitas vezes Abel Ruiz descaísse para lá com a entrada de Ricardo Horta para o corredor central e os dois pontas de lança, Abel Ruiz e Simone Banza. Ora, quando é que isto mudou? Mudou ao intervalo. Com o Gil Vicente a ganhar por 1-0, o Braga mexeu. Mas não mexeu do ponto de vista tático. Limitou-se a trocar Zalazar por André Horta. O futebol largo de André Horta poderia vir a dar jeito, conforme se percebeu mesmo que ia dar. E depois voltou a mudar ao minuto 55. O que é que aconteceu aí? Muito bem. Penalti de Niakate sobre Baturina. Niakate expulso. O Braga a jogar com 10, com apenas um central. E o que é que fez Artur Jorge? Trocou Al-Musrati, um dos seus médios, fazendo entrar Vítor Carvalho, que já na partida contra o Real Madrid tinha aparecido como terceiro central na fase defensiva. Portanto, Vítor Carvalho passou a jogar como defesa central pela esquerda, ao lado de Serdar, e a equipa do Braga passou então a organizar-se numa espécie de 4-3-2. Porquê? Porque fez baixar Jaló e Ricardo Horta para perto de André Horta, mantendo os homens na frente. Em dada altura também passou a ser quase também um 4-2-3, com a dupla de médios, na altura formada por André Horta e até Ricardo Horta, e com Abel Ruiz a partir da esquerda, Jaló a partir da direita e Simone Banza como ponta de lança. O Gil Vicente fez o 2-0 e a partir daí o que se viu foi também um bocadinho Vítor Campelos a tentar controlar. Trocou Maxime Domingues, tinha vantagem numérica. Maxime Domingues não tem sido jogador por 90 minutos por Marlon. Marlon foi fixar-se na frente, no lado direito do ataque. Fujimoto passou para as costas do ponta de lança e o Gil Vicente então aí adotou mesmo o 4-2-3-1, com dupla de médios mais defensivos, Tiba e Martinete, Fujimoto como 10, nas costas de Baturina, Murilo a atacar a partir da direita, um extremo mais pronunciado, Félix Correia a atacar a partir da esquerda. Mas era o Braga quem tinha que mudar as coisas. E ao minuto 73, logo a seguir ao primeiro golo bracarense, o golo marcado por Simone Banza, Artur Jorge começou a desorganizar por completo a equipa. Partiu-a por inteiro. Trocou João Mendes por Rony Lopes. E o que é que se viu do Braga a partir daí? Uma espécie de 3-2-3-1. E como é que isto estava? Ora bem, vou dar o meu melhor para explicar. 3 homens atrás. Eram eles Vítor Carvalho, central direito, defesa direito, vamos chamar-lhe assim, Serdar, central único ou central do meio, e Borja, central esquerdo ou defesa esquerdo, conforme quisermos. Depois, mais à frente, 2 médios, André Horta e Ricardo Horta. Álvaro Jaló atacava pela direita. Abel Ruiz atacava pela esquerda. E Rony Lopes aparecia até numa posição mais central, embora às vezes fizesse também ele terceiro médio, juntamente com André Horta e Ricardo Horta, nas costas do ponta de lança, que era Simone Banza. Aí, Campelos percebeu o risco, trocou Martinete por Morigban, médio mais pujante, mais físico. Só que Artur Jorge não estava satisfeito. Depois de chegar ao empate, mais 2 trocas. E estas então é que foram o fim da picada. Saiu Álvaro de Jaló, entrou Pizzi. Pizzi foi colocar-se onde estava de Jaló, à direita do ataque. E saiu Borja, o tal central esquerdo, vamos lá chamar-lhe assim, defesa esquerda, e entrou João Motinho. A partir daí passámos a ver, inclusive, André Horta a jogar como central esquerdo num primeiro momento. O que é que se viu? Vítor Carvalho, Serdar e André Horta, na linha mais recuada. João Motinho e Ricardo Horta, com Pizzi, Rony Lopes, Abel Ruiz e Banza. Portanto, ainda o tal 3-2-3-1. A seguir ao golo que colocou o Braga em vantagem, marcado por André Horta, o que é que se viu? Então aí o Braga a alinhar com linha de 5 atrás. E esta linha de 5 como é que formava? Estava
como lateral direito Rony Lopes, centrais Vítor Carvalho, Serdar e João Moutinho, e depois André Horta como defesa esquerda. Extraordinário como o Braga estava a jogar nesta altura com uma linha de 5 defesas, dos quais, na verdade, só um era defesa, que era Serdar. Muita capacidade de adaptação, mas a verdade é que não chegou. Campelos fez mais 3 alterações. Fez entrar Murilo para o lugar de Zé Carlos, fez entrar Miguel Monteiro para o lugar de Fujimoto e fez entrar Rowan Wilson para o lugar de Pedro Tiba, e acabou por marcar o golo do empate através precisamente de Rowan Wilson, no lance em que os dois pontas de lança que estavam em campo, Baturina e Miguel Monteiro, acabaram por intervir, um lançamento lateral em que houve 2 toques de cabeça e a bola chegou ao pé de Rowan Wilson, que acabou por marcar sem dificuldades. Foi um jogo louco do ponto de vista tático, muito difícil de explicar e muito mais num período tão curto como este. Houve algumas boas exibições na equipa do Gil Vicente, sobretudo os homens da frente. Baturina foi um ponta de lança sempre capaz de romper. Foi ele que marcou o primeiro golo, participou no lance do terceiro e sofreu a falta que originou a grande penalidade, da qual Maxime Domingues fez o segundo. Portanto, esteve em todas. Muito bem também Félix Correia. Está a ser uma boa surpresa neste campeonato. Ele que tinha desperdiçado algumas boas situações para se fazer notar desde que andou pelo Manchester City e pela Juventus. Desta vez tem estado bem, voltou a estar hoje, forte na condução, difícil de desarmar. De resto, Maxime Domingues voltou a mostrar que é um jogador com uma capacidade criativa difícil de igualar nesta equipa do Gil Vicente, mas a equipa acabou traída mesmo pela fraca exibição do seu guarda-redes, Vinícius, que é culpado nos dois golos, nos dois últimos golos da equipa do Sporting Clube Braga. Não terá, enfim, o segundo, a bola ainda passa ali pelo meio das pernas de Vítor Carvalho, pode iludi-lo. O terceiro, então, a bola bate-lhe à frente, mas acaba por ter culpas evidentes no lance e, portanto, fica ligado a 2 dos 3 golos sofridos pela equipa do Gil Vicente. Quanto à equipa do Sporting Clube Braga, na primeira parte, muito Jaló. Jaló tem sido o jogador quase sempre em voga e em destaque na equipa bracarense, mas, de qualquer modo, o grande herói da partida, não só da partida, não só do Sporting Clube Braga, como do jogo mesmo, foi André Horta. Ele entrou ao intervalo, revolucionou por completo o jogo do Braga, porque passou a ver mais longe do que via Zalazar, e não digo só através dos 2 golos que marcou. Marcou 2 golos de muito longa distância, um deles num remate intencional, com alguma felicidade, porque a bola passa no meio das pernas do Vítor Carvalho, o outro num cruzamento, que era dirigido a Pizzi, que não toca na bola, mas o guarda-redes acaba por não conseguir impedir que ela vá para dentro da baliza, mas não foi só por isso. Foi também pela forma como meteu a equipa a jogar através de um futebol mais largo, e que isso fazia muita falta à equipa do Sporting Clube Braga nesta noite. Herói do jogo, André Horta. Foi boa a arbitragem de Hélder Malheiro, decidiu bem os 2 lances de potencial grande penalidade que a partida teve. Na primeira, Niakate de facto agarra e bate depois com o braço na cara de Baturina quando este ia em direção para a baliza, já dentro da área, e por isso mesmo foi falta, foi grande penalidade, foi cartão vermelho, e atenção, aqui não se coloca a questão da dupla ou tripla penalização, porque a falta não é cometida na tentativa de jogar a bola. Vamos lá ver. Se Niakate tivesse derrubado Baturina, por exemplo, fazendo um carrinho em que tenta chegar à bola, mas acaba por rasteirar o adversário, seria apenas cartão amarelo, porque não haveria lugar à dupla penalização. Uma vez que a falta que aconteceu não foi por tentar jogar a bola, foi por agarrar o adversário, então aí, nesses casos, não se aplica a lógica da dupla penalização, e o que tem que ver, porque está a impedir uma ocasião clara de golo, é mesmo cartão vermelho. Depois, voltou a estar bem Hélder Malheiro, quando não marcou grande penalidade de Zé Carlos sobre Álvaro de Jaló, minuto 69, já vai em queda de Jaló quando Zé Carlos se aproxima e acaba por cair mesmo, assim que sente o calor da chegada do adversário. De resto, no plano disciplinar, sempre bem a arbitragem de Hélder Malheiro, e, portanto, não há rigorosamente nada a apontar à equipa de arbitragem neste empate entre Gil Vicente e Sporting Clube Braga. Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Vizela 0, o Flóculo do Porto 2. Foi a primeira vitória por mais de um golo que o Flóculo do Porto obteve nesta liga e surgiu na sequência de uma primeira parte em que a equipa de Sérgio Conceição foi amplamente superior a um Vizela que, até se ver a perder aos 22 minutos, nem sequer tinha conseguido chegar à baliza do Diogo Costa. Depois, o segundo tempo foi bastante mais sem saborão, de gestão pura e simples do 2-0 que se verificava ao intervalo. O Porto baixou então o ritmo do jogo, congelou a bola e viu a reação vizelense esbarrar numa perdida incrível de Samu, que talvez pudesse ter reaberto a questão do resultado, mas meteu na bancada uma bola que David Carmo lhe tinha oferecido. A entrada do Porto no jogo foi mandona, mesmo sem Zaidu, sem Wendel e sem Galeno, Sérgio Conceição inverteu as polaridades da equipa, que desta vez abria na direita em vez de o fazer à esquerda e metia o médio-ala mais interior, precisamente do lado canhoto. A articulação de Jorge Sanchez com o Francisco Conceição, que já vinha com certeza dos tempos em que ambos jogaram juntos no Ajax, funcionou na perfeição. E a presença de Evanilson perto de Taremi também dava aos dragões a acutilância que lhes tinha vindo a faltar noutras ocasiões. Pelo que o primeiro golo chegou com naturalidade, mesmo que tenha sido numa grande penalidade. O Porto marcou de penalti por Taremi, mas até ao momento em que o Vizela acordou, teve ainda mais 4 situações de perigo relativo, todas com Francisco Conceição como denominador comum. O filho do treinador atirou mesmo ao poste, aos 29 minutos, no momento que marcou a entrada do Vizela no jogo, e em 2 situações em que Nuno Moreira podia ter empatado. Numa delas, o extremo da casa também acertou no poste da baliza de Diogo Costa. Só que antes do intervalo, e depois de Buntites ter negado o 2-0 a Evanilson, com uma belíssima mancha, Eustáquio marcou o mesmo num grande pontapé. E o 2-0 refletia aquilo que se vira na primeira parte. No segundo tempo, porém, seja porque o Vizela trocou o médio-centro, Busnits por Ortiz, e passou a ter muito mais capacidade para eludir a pressão adversária, seja porque o Porto aligeirou e baixou o ritmo, o jogo foi bastante mais dividido. A melhor situação do golo, aliás, pertenceu mesmo à equipa da casa. E tivesse Samu reduzido ao minuto 63, quando David Carmo o deixou isolado na cara de Diogo Costa, e o desafio podia mesmo ter sido mais disputado. Só que o médio da casa finalizou muito mal e o jogo foi decorrendo de forma pachorrenta até ao final. O Vizela ainda acabou a jogar com 2 avançados, Jardel e Essonde, mas não voltou a ter uma situação tão favorável para reduzir. A vantagem mínima do Flóculo do Porto talvez fosse mesmo o desfecho mais justo desta partida, mas a vitória portista nunca esteve em causa. Vamos então desenhar a fotografia tática desta partida e aquilo que se notou foi que o Vizela manteve exatamente o mesmo 11 que tinha empatado a 0 em Faro com o Farense na última jornada da Liga. Fez, além disso, 3 alterações à equipa que tinha ganho por 1-0 ao Atlético em jogo da Taça de Portugal, que foi a última partida desta formação do Vizela. Nesse caso, tinham jogado Escoval, onde hoje esteve Anderson, tinha jogado Ortiz, onde hoje esteve Busnits, portanto uma formulação próxima daquela que começou a segunda parte, e tinha jogado Dylan St. Louis, onde hoje jogou Lacava. De qualquer forma, o Vizela, fiel ao seu habitual 4-3-3, com Buntites na baliza, uma linha de 4 atrás formada por Tomás Silva à direita, Bruno Wilson e Anderson foram os 2 centrais e Mateus Pereira como lateral esquerdo. Depois, Busnits era claramente um médio colocado entre linhas, a funcionar como uma espécie não, era mesmo um médio defensivo, sendo que a equipa alternava entre o 4-3-3 ofensivo, com Samu mais na meia-direita e Diogo Nascimento mais na meia-esquerda, e o 4-5-1 defensivo, porque nesse momento os 2 extremos, Nuno Moreira, que era o extremo direito, e Lacava, que era o extremo esquerdo, baixavam para formar uma linha de 4. Isto era um 4-3-3 ofensivo, um 4-1-4-1 defensivo. Porquê? Porque na frente estava em permanência o ponta de lança Essande. Quanto ao Flóculo do Porto, aquilo que fez foram 3 alterações relativamente ao 11 que tinha ganho em Antuérpia a meio da semana para a Liga dos Campeões. Não podendo ter Wendel e Galeno, ambos lesionados, aquilo que fez Sérgio Conceição foi introduzir na equipa o mexicano Jorge Sanchez e o extremo Francisco Conceição. E isto
veio motivar uma inversão de polaridades na equipa do Futebol Clube do Porto, que geralmente ataca com abertura, um extremo aberto na esquerda e um médio-ala mais fechado, isto é, mais a jogar por dentro à direita. Hoje funcionou perfeitamente ao contrário, com um extremo mais aberto na direita e um médio-ala mais fechado, mais a jogar por dentro na esquerda. Mas, além disso, houve uma outra alteração e também ela foi importante. É que, em vez de estar André Franco, quem apareceu no 11 foi Evanilson, o que quis dizer que o Porto se voltou a aproximar do 4-4-2, no qual já tinha encarado a segunda parte do jogo em Antuérpia. Como é que foi? Diogo Costa na baliza, depois à direita, lateral Jorge Sanchez, estreia a titular, centrais Pepe e David Carmo e João Mário, o lateral direito, destro, desviado para a esquerda porque não havia outra possibilidade. Enfim, haveria a possibilidade de jogar por ali André Franco, mas não terá ficado satisfeito em Antuérpia com o contributo dado do ponto de vista defensivo pelo jogador naquela posição. De modo que foi João Mário quem foi desviado para aquele lugar. Depois, dupla de médios, Alan Varela e Stefano Eustáquio, estabilizaram os dois naquele setor, e o que acontecia era que estava Francisco Conceição aberto no corredor direito e PP a jogar mais fechado a partir da esquerda, com Taremi e Evanilson na frente. O que é que acontecia? Era que, regra geral, à direita, Francisco Conceição abria, jogava mais próximo da linha, até para ganhar espaço para encarar o adversário direto, Mateus Pereira, no 1 para 1 e com o seu pé esquerdo vir para dentro e finalizar ou cruzar, enquanto o Jorge Sanchez, o lateral, construía, não só baixava em início de construção, como depois, numa segunda fase de organização ofensiva, aparecia mais por dentro. Do outro lado, ao contrário, era o lateral João Mário quem dava largura, sendo que PP muitas vezes vinha para dentro, fazia terceiro médio e com isso obrigava Samu a vir com ele e criava ali alguma indefinição entre Samu e Tomás Silva, quem é que acompanhava o lateral, o João Mário, e quem é que acompanhava o médio, o PP. Ora, à medida que o jogo foi decorrendo, viram-se as dificuldades da equipa do Vizela para conseguir chegar com perigo à frente. O Porto tinha o seu jogo perfeitamente implantado no meio-campo ofensivo, mas ao intervalo o Vizela trocou o médio defensivo Busnitos por Ortiz. E com Ortiz o Vizela ganhou outro critério, ganhou outra capacidade para ter bola. Enfim, restará perceber se isto teve mais que ver com o facto do meio-campo do Vizela estar mais criterioso, mais forte com bola, ou se terá resultado do facto de o Futebol Clube do Porto já ganhar por 2-0, ter afrouxado os níveis de pressão, ter baixado o ritmo do jogo e se ter limitado quase que a gerir a sua vantagem. O Vizela voltou a mexer ao minuto 73, quando trocou Diogo Nascimento e Samu por Jardel e Alex Mendes, e nessa altura a equipa da casa passou a alinhar muito mais perto de um 4-4-2. Porquê? Porque Jardel estava já próximo de Essande, com Alex Mendes a jogar mais perto de Ortiz. Eram eles a dupla de médios. Nessa altura já o Vizela tinha trocado os dois extremos, isto é, Lacava saíra da esquerda para passar a jogar na direita, ele que é canhoto, e Nuno Moreira, que é destro, saíra da direita para passar a jogar na esquerda. Até final, ainda mais duas alterações do Vizela, foram ao minuto 81, quando Lacava e Nuno Moreira, precisamente os dois extremos, deram lugar a Soro e a Dylan St. Louis. Dylan foi colocar-se no lado esquerdo, Soro no lado direito, mas pouca coisa mudaria na equipa do Vizela. Quanto ao Porto, bom, o Porto fez 3 alterações de uma assentada logo ao minuto 76. Eram para ser só 2, mas David Carmo estava já com um cartão amarelo e tinha acabado de protestar uma decisão da equipa de arbitragem, pelo que Sérgio Conceição mandou Fábio Cardoso entrar nesse momento, exatamente para precaver males maiores, que poderiam ser a segunda expulsão consecutiva do seu central em jogos de campeonato. E então, ao minuto 76, trocou logo 3 jogadores. Evanilson por Tony Martínez, Francisco Conceição por André Franco e David Carmo por Fábio Cardoso. André Franco foi colocar-se do lado direito do ataque, pelo menos até ao minuto 84, que foi quando Taremi se deu a vez a Gonçalo Borges, e então Gonçalo Borges foi ele jogar para a direita, fazer um pouco aquilo que fazia Francisco Conceição no início, enquanto que André Franco veio para um corredor central, jogar no corredor central, juntamente com o Stefano Eustáquio, que ficou em campo, e o Nico Gonzalez, que nesse mesmo momento também entrou para o lugar do Alan Varela, que aliás tinha estado magoado pouco tempo antes. O Porto não mudou mais, aliás não podia, já tinha feito as suas 5 alterações, mas também, verdade seja dita, não precisou.
Seja porque do seu lado, que era o lado esquerdo do Flóculo Porto, tinham mais facilidade, porque o PP vinha muito para dentro e o João Mário poderia estar um pouco inadaptado àquela posição. Os dois melhores jogadores do Vizela na partida de hoje foram os dois homens que formaram corredor direito no início. Foram eles Tomás Silva, o lateral direito, sempre muito seguro, ele que é uma adaptação à posição, mas que a faz sempre com muita competência e geralmente isso acontece nos jogos contra os grandes. E depois, à frente dele, Nuno Moreira, sempre o jogador com maior capacidade para criar perigo na frente. Foi dele o remate ao poste da baliza de Diogo Costa, mas também foram dele muitos dos desequilíbrios que a equipa foi criando. Entrou bem na segunda parte Ortiz, parece-me que deu outro critério à zona de meio campo, mas foram uma desilusão os dois médios. Samu desastrado, com algumas perdas de bola e uma perdida incrível que podia ter dado 1-2 à sua equipa, e Diogo Nascimento pouco influente, com pouca capacidade para meter a sua criatividade na partida, conforme já se lhe viu noutras situações. De qualquer modo, as melhores exibições da partida estiveram do lado do Futebol Clube do Porto. Francisco Conceição fez uma belíssima primeira parte, sempre a criar desequilíbrios, sempre a ir para cima do adversário, a pôr a cabeça de Mateus Pereira completamente em água. Terá sido mesmo o melhor jogador da sua equipa. Esteve também razoavelmente bem o Jorge Sanches, a partir da posição de lateral direito, tal como estiveram bem o Stefano Eustáquio e o Taremi. Parece-me que Taremi ganha muito com a presença de outro ponta de lança perto dele, como foi o caso hoje de Evanilson. Pepe, também muito seguro, sem cometer erros. Um exemplo para o sempre mais instável David Carmo, que jogou ao lado dele. De qualquer modo, parece-me que o herói da partida de hoje terá sido, até porque foi durante o período em que ele esteve melhor, que o Porto desequilibrou e justificou a vitória, o herói terá sido Francisco Conceição. Manuel de Oliveira, o chefe da equipa de arbitragem deste Vizela Futebol Clube Porto, decidiu bem os dois lances de área em que foi chamado a intervir. Logo ao minuto 20, Evanilson desviou a bola. É verdade que ia na direção da linha de fundo e que não haveria necessidade nenhuma de Bruno Wilson o derrubar, mas foi isso que aconteceu. Bruno Wilson temporizou mal a entrada de Carrinho e acabou por derrubar o avançado do Futebol Clube Porto dentro da área. O penalti foi indiscutível e foi mesmo assinalado por Manuel de Oliveira. Depois, mais à frente, ao minuto 53, houve, é verdade, uma mão de Nuno Moreira nas costas de Taremi, já no interior da área da equipa do Vizela, mas não foi, nem de perto nem de longe, o suficiente para motivar a queda ou a desistência do lance por parte do avançado iraniano do Futebol Clube Porto, que imediatamente se deixou cair para tentar ganhar ali uma grande penalidade. Não a marcou e fez muito bem o árbitro Manuel de Oliveira, porque não havia lugar à marcação de qualquer falta. De resto, nota apenas para o critério disciplinar, que foi diferenciado entre a primeira e a segunda parte. Acabou por mostrar uma série de cartões amarelos no segundo tempo, e no segundo tempo foi sempre uniforme no seu critério, mas se aplicássemos o critério da segunda parte à primeira, terá ficado, pelo menos, por mostrar um cartão amarelo a Anderson, o defesa central do Vizela, por derrube a Francisco Conceição. Embora me pareça que no início da jogada teria havido uma falta de Francisco Conceição sobre Mateus Pereira. Mas uma coisa não invalida a outra. Com o jogo a decorrer, há um derrube duro de Anderson a Francisco Conceição que poderia motivar um cartão amarelo. Mas, enfim, se foi esse o único erro da equipa de arbitragem, houve outros pequenos pontapés de canto transformados em pontapés de baliza e vice-versa, mas, enfim, a arbitragem de Manuel de Oliveira acabou por ser globalmente bastante positiva e não foi por ele, com certeza, que qualquer das duas equipas podem sair a queixar-se do relvado de Vizela hoje. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.